Meus irmãos, bom sábado para vocês. Tem uma importante mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos fortaleça e nos ajude para os eventos finais. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Tem uma importante mensagem aqui. Que possamos nos fortalecer e prestar bastante atenção nessa mensagem importante. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe grandemente essa mensagem, abençoe a pessoa que vai ouvi-la, que possamos nos preparar para o tempo de angústia que se aproxima, em nome de Jesus. Amém. Queridos, peço desculpa pelo áudio, que não é muito bom, mas espero alcançá-los aí com essa mensagem importante. O que acontece, meus irmãos? Tem um evento extremamente importante que ele acontece antes da vinda de Cristo, do verdadeiro Cristo, e antes do grande tempo de angústia. Ele acontece no início do decreto dominical. Vamos dar uma olhada aqui nos escritos de Ellen White. Está em River Herald, 14 de abril de 1896. Aqui diz aqui, à medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, agentes satânicos são instigados por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo. Então vamos entender, Ellen White está dizendo que Satanás, ele não só vai vir como ser humano, andando na terra, mas ele também se personificará Jesus, ou seja, ele vai se aparecer à terra, à humanidade, como um ser humano, mas não é qualquer ser humano. Ele vai se apresentar como Jesus, e ela diz assim que o mundo que tem rejeitado a verdade vai recebê-lo como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quando ela fala o mundo que está rejeitando a verdade, se refere também a muitas igrejas evangélicas que rejeita a lei de Deus, vai receber Satanás como Cristo. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abreveia e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Então ele está dizendo que a obra de Satanás, o seu engano, vai atingir o auge no tempo de angústia. Lembramos que tem duas partes no tempo de angústia. A primeira parte ela se inicia com a promulgação da marca da besta, que será o decreto dominical. Nessa primeira parte existe a parte em que Jesus ainda está intercedendo lá no céu e que a porta da graça está aberta. Então Satanás ele aparece exatamente na época em que o decreto dominical ele é promulgado. Correto? Aí diz aqui, como um ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como uma realização de suas esperanças. Assim, um grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, semelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse capítulo 1. O que Ellen White está dizendo aqui que quando Satanás aparecer, ele vai vir de forma gloriosa, como uma luz resplandecente sobre o seu corpo, semelhante ao que está escrito em Apocalipse 1, verso 13 a 15. Quando vamos lá, em Apocalipse 1, verso 13 a 15, o verso faz a descrição de Jesus na sua glória. Ali o texto diz que Jesus tem o rosto resplandecente como o sol na sua força. Então Satanás vai vir com um rosto resplandecente como o sol na sua força. A pergunta é, mas por que Satanás ele virá somente quando o decreto dominical sair? Justamente porque vai ser o último período em que a porta da graça vai estar para se fechar. E vai ser uma forma dele conseguir a sua última colheita. Vai ser o seu último ato, a sua carta na manga, o seu último engano. Saiu o decreto dominical, passa-se algum tempo, quando tiver discussão em torno do domingo, Satanás ele aparece como Jesus Cristo, e se fazendo de Jesus, personificando Jesus. Ela diz aqui, o povo se prostra em adoração diante dele.
enquanto ergue as mãos sobre eles, pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava. Então aqui ele vai estar dizendo que Satanás ele vai erguer as mãos para abençoar as pessoas, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve na terra. Aí está dizendo aqui, ó, sua voz é meiga, né? Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta alguma das mesmas verdades celestiais, é cheio de graça que o Salvador proferia. Ou seja, ele vai falar sobre o sermão da montanha, vai falar sobre amor ao próximo, as palavras lindas e maravilhosas que Jesus falava. Ele também vai falar, né? As mesmas. Aqui também está dizendo que ele vai curar as doenças do povo, né? Então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Então aqui está a cereja do bolo. Ele vai andar sobre a terra, vai operar milagres, vai pregar os sermões maravilhosos, vai curar o povo à vista de todos, né? Será filmado, será... o vídeo dele será colocado na internet, milhões de pessoas vão ver. Depois, quando ele atrair a atenção máxima das pessoas, ele vai dizer que mudou o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando do seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. Este é o poderoso engano quase invencível, semelhante aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago. As multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esse engano, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Olha que coisa séria. Satanás vai levar o mundo a odiar os adventistas. Porque ele vai dizer o seguinte: que o mundo está vivendo um período de paz. Que o mundo está vivendo um período de paz. E somente os que guardam o domingo estarão unidos nesse propósito de paz. Os que guardam o sábado estarão desprezando a lei de Deus. Por que ele vai dizer isso? Porque a lei que vai estar vigente na terra vai ser a lei dominical. Então, assim, vai ser um argumento fortíssimo. E ele vai usar contra os guardadores do sábado. Então nós vemos aí que realmente está muito próximo. Realmente está muito próximo. Agora vamos aos detalhes. Temos uma noção de quando isso vai acontecer, se está próximo ou está longe. Tudo indica que será muito rápido e está muito próximo. Alguns dizem que será ano que vem, nós vamos entender porquê. Outros dizem que vai ser em 2029, né? Embora não sabemos o ano corretamente, temos algumas noções de que é bem próximo, ok? Vamos dar uma analisada. Primeira coisa, vamos dar uma analisada aqui. Nessa declaração aqui, a fonte está no Wikipedia, né? Mas tem outros lugares também, tá? Essa fonte tem outros lugares. Diz assim, ó: em janeiro de 1946, até o Zofa Alice Bailey profetizou que Cristo, que é conhecido pelos teosofistas como Maitreya, iria retornar em algum momento após 2025. Olha que coisa interessante. A Alice Bailey, que é uma ocultista, né, aliada também a Aleister Crowley, né, o pai do satanismo moderno, que foi uma das pessoas mais influentes. Se você ir na revista Super Interessante, Alice Bailey foi uma das ocultistas mais influentes do século XX. Foi ela que cunhou, ou seja, que começou a cunhar a expressão Nova Era, né? Ela podemos dizer assim, uma fundadora, junto com Aleister Crowley e outros ocultistas, da teoria ocultista, teosofista. Ou seja, o ocultismo ele está fincado nas preposições, nos artigos, nos livros de Alice Bailey. Ela influenciou grandemente o satanismo e o ocultismo, certo? Ela diz aqui no seu livro, em seus artigos, que Maitreya, no qual eles chamam de Jesus, né, Cristo, viria, que é o falso Cristo, é claro, né, retornaria em algum momento após 2025. Ou seja, segundo os ocultistas, né, Alice Bailey
Cristo, entre aspas, o falso Cristo viria em 2025, né? Viria em 2025. Em algum momento após 2025 ou em 2025. Poderia ser 2026, 2027 ou em 2025. Isso são os que os ocultistas falaram, né? Os seguidores do guru Benjamin Creme acreditam que o Maitreya está presente na Terra desde 1937. Então vemos aí, uns acreditam que já está, mas Alice Bailey diz que ele viria em 2025 ou após 2025. Vamos dar uma olhada em outra declaração aqui, que é extremamente importante. Como ela descreveu essa declaração de que Jesus viria aí em 2025? Como é que ele viria? Deixa eu traduzir aqui para o português. Deixa eu conseguir traduzir aqui para o português. Vamos lá. Aqui, ó. A respeito do tão esperado retorno do Senhor Jesus Cristo, a mística autora britânica do século XX, Alice Bailey, afirmou que o reaparecimento de Cristo é iminente. Ela também diz que, apesar das crises que o nosso mundo enfrenta, o conjunto de fatores único permitiria que ela, viesse neste momento da história. Examinemos esses fatores ou condições que possam estar relacionados com a missão espiritual atual da Suprema Mestre. É o que ela diz aqui, agora as palavras delas, né? Tá, entre aspas, seu reaparecimento e sua consequente obra não podem ser confinados a uma pequena localidade ou domínio desconhecido pela grande maioria, como foi o caso quando ele esteve aqui antes. O rádio, a imprensa e a divulgação de notícias farão com que sua vinda seja diferente daquela. Olha o que ela está dizendo aqui. Que Jesus, que para eles é o Maitreya, que é o falso Cristo, né, viria de forma diferente. Agora o rádio, a imprensa, as divulgações de notícias farão com que sua vinda seja diferente, seja bem glamurosa. Então olha que coisa interessante. Essa podemos dizer que é ocultista, né, que é envolvida com o satanismo. Ela disse o quê? Que essa vinda agora de Jesus seria gloriosa com os meios de comunicação, né, dando uma ênfase a essa vinda. Aí vão com certeza usar esses meios de comunicação para dizer que todo olho verá, né, que todo olho viu. Aqui, nas palavras dela, né, ele pode reaparecer sob uma aparência totalmente inesperada. Quem pode dizer se ele virá como um político, um economista, um líder do povo? Olha o que ela está dizendo aqui, que ele vai aparecer como uma aparência totalmente inesperada. Quem poderá dizer que ele virá como um político, um economista, um líder do povo? Então, assim, como nós temos a luz do espírito de profecia, Ellen White diz que ele virá como um ser glorioso, uma aparência completamente diferente de Jesus Cristo que veio pela primeira vez. Então, assim, o que Alice Bailey está dizendo aqui, embora seja uma ocultista, satanista, está batendo com o que Ellen White está dizendo, que ele vai vir com uma aparência inesperada. Embora ela está dizendo que pode vir como um político, um economista, porém, vimos lá que Ellen White diz que ele vai vir como um ser glorioso. Então, Alice Bailey diz que Cristo, o falso Cristo, apareceria no ano que vem, aí, em 2025. Mas olha que coisa interessante. Se Satanás ele vai vir com o objetivo de promulgar paz na Terra, ele vai seguir alguma agenda, né? Ele vai seguir alguma agenda. Vamos dar uma olhada aqui agora, com base na Agenda 2030 da ONU. A ONU ela fez uma lista de objetivos para serem cumpridos até o ano de 2030. Acho que todos vocês já conhecem, né? Quando nós olhamos os objetivos, o primeiro objetivo, né, que fala sobre acabar com a pobreza, tem o 13º objetivo que fala que é para combater a crise climática, mas o 16º objetivo é bem interessante. O 16º objetivo, que é para ser cumprido em 2029, traz o slogan Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Isso quer dizer o quê? Que, de acordo com a Agenda 2030 da ONU, o penúltimo objetivo que deve ser cumprido em 2029 é para trazer a paz mundial, que o mundo tenha paz mundial.
certo? O que diz esse texto aqui? Né? O que diz esse texto aqui de Tessalonicenses 5? Esse texto diz assim, ó, o verso 3, né? Porém, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquele que está grávida, de modo algum escaparão. A lógica é bem simples. Se o texto diz que quando disserem paz, paz, haverá destruição, existe uma agenda da ONU no ano de 2029 para trazer paz para a humanidade. O objetivo é que a humanidade esteja em paz. E se Satanás ele vai aparecer na época do decreto dominical para unir o mundo num propósito de paz, tudo isso indica, de acordo, é claro que é uma indicação somente, que ele virá em 2029 para cumprir esse objetivo da ONU. Então, se juntarmos as informações de Alice Bailey, que é uma ex-satanista aí, né? Ocultista, né? Alguns consideram satanista e outros consideram ocultista, mas está tudo envolvido, né? Que ela diz que Jesus, ou seja, o Maitreya, falso Cristo, viria em um pouco após 2025 ou mesmo em 2025. E aí nós temos essa agenda da ONU que diz que o objetivo da paz mundial é para 2029. Tudo indica que Satanás ele vai vir tanto em 2025 ou após 2025, antes de 2030, segundo essas análises aqui, ok? Agora vamos ver um outro detalhe aqui importante. Satanás sabe o futuro? Ele não sabe exatamente o futuro, porque muitos falam assim, Alice Bailey, ela, por ser uma ocultista, ela não poderia estar dizendo a verdade, porque Satanás mente. Realmente ele mente. Porém, Satanás ele não sabe exatamente o futuro, mas ele tem uma dedução. Ele sabe a proximidade, ele conhece a proximidade do fim. Aqui no texto de Mateus 8:29 diz: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? Olha que coisa interessante. Quando os demônios viram Jesus na terra, eles ficaram assustados, porque não chegou a hora deles ainda. Isso quer dizer o seguinte, que eles sabiam a hora deles. Eles conheciam o tempo, conheciam as profecias. E quando viu Jesus lá na terra, falou assim, Jesus, o que vieste fazer? Veio destruir antes do tempo? Por que eles disseram isso? Porque eles estudaram as profecias e sabiam que aquele não era o momento. Por isso eles se espantaram com Jesus ali. Esse texto nos dá uma indicação clara que Satanás estuda as profecias e ele sabe o tempo. Ele não sabe exatamente o futuro, exatamente, mas ele sabe a proximidade, porque ele não é onisciente como Deus, mas a proximidade ele sabe. E aqui, como vemos aqui no Espírito de Profecia, aqui no começo, Ellen White diz aqui, ó, à medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, agentes satânicos são instigados por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como um ser humano, mas personificará Jesus Cristo. E o mundo que tem rejeitado a verdade recebê-lo-á como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, de acordo com o que Ellen White diz aqui, quando Cristo estiver muito próximo de voltar, ou seja, logo quando sair o decreto dominical, Satanás ele vai aparecer como Jesus Cristo. Temos aí o projeto 2025 dos republicanos nos Estados Unidos, que tem o projeto do decreto dominical na página 589. Não sabemos se é Donald Trump que vai ganhar ou Biden que vai ganhar. Tudo indica, não importa se seja esquerda ou direita, mas tudo indica que o decreto dominical ele vai vir em nossos dias. E a ordem dos eventos é o seguinte: saindo o decreto dominical, Satanás aparece como um ser glorioso para fazer a sua última colheita de almas perdidas. Ellen White diz no livro Grande Conflito também, por meio de 2 grandes enganos, Satanás há de enganar o mundo todo, as igrejas, né? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Então toda igreja evangélica ou qualquer outra igreja que tem na sua base, na sua crença, ali no seu corpo doutrinário, a crença de que existe vida após a morte, ou a crença de que o domingo é o dia do Senhor, esses serão enganados por esse ser maligno que virá representando, ou seja, personificando Jesus Cristo. Então,
pelas declarações de Alice Bailey, que é uma satanista, ou pelas declarações da ONU, que em 2029 teremos uma agenda de um período de paz aí, mundial, tudo indica que sim, está muito próximo de Satanás personificar Jesus Cristo e aparecer. Nos fortalecemos, nos santificamos e buscamos o Senhor, porque o tempo está próximo. O fim a passos largos. E-book. Copyright Direitos Autorais 2023 e Inuquebrentis edição do autor. Revisão literária. Do autor. Autor. Inuquebrentis 2023 a 1 reedição impresso no Brasil, versão em português, todos os direitos reservados ao autor. Introdução. Jesus, ao falar sobre o fim, deu ao homem a base de cálculo pelo qual ele vai se intensificar, falou não de soma, mas de multiplicação. Mateus 24, 12. Vivemos exatamente no tempo do fim, onde o pecado está se multiplicando juntamente com a tecnologia, onde quanto mais o homem se tornar perverso, mas ele evoluirá em suas tecnologias para desafiar o céu. Veremos nesse pequeno livro quais são os principais eventos que nos mostram que o fim está caminhando a passos largos. Aproveite todos os passos dessa maravilhosa leitura. Simulação de um futuro próximo. Separando um dia de descanso universal para todos estabelecido por esse pequeno país. Logo todas as nações aderiram à mudança da nova Constituição Mundial, que era composta por leis civis e trabalhistas. Em consequência disto, os documentos dos cidadãos deveriam sofrer alterações e as leis trabalhistas exigiam a aplicação do trabalho de segunda a sábado, sendo o descanso no dia de domingo, como um dia para confraternização entre as famílias, estabelecendo-se assim a paz mundial. Pela primeira vez vi os países unidos em um só propósito. Entre os guardadores do sábado surgiam as perguntas: e agora? Como vamos santificar o sábado? Se todo mundo agora por lei deve trabalhar aos sábados e descansar no domingo. Me lembrei da história do rei Nabucodonosor, registrado no capítulo 3 do livro de Daniel, quando este havia ordenado aos povos que se curvassem perante uma estátua de ouro que ele havia levantado. Estava ocorrendo uma situação semelhante, pois um dia de descanso havia sido levantado para ser reverenciado como uma estátua por todos os países do mundo, semelhante que aconteceu no tempo de Daniel. Muitos amigos que estavam guardando o sábado, entraram em desespero, tirando seus filhos das escolas, e muitos por se oporem às modificações do novo documento, que previa o acordo da nova Constituição, perderam seus direitos como cidadãos e não poderiam mais frequentar hospitais e universidades, perderam assim, todos os seus documentos tornando-se indigentes. Em consequência disso, também tiveram os bens confiscados. Muitos judeus por guardarem o sábado tiveram o mesmo tratamento. Logo veio em minha mente a lembrança do relato da época da Segunda Guerra Mundial. Perguntei-me então: será que vou morrer? A angústia se apoderou de mim e de muitos amigos. Nós nos reunimos em algumas casas para discutir o assunto, e ao ligarmos a televisão, um dos comentaristas em um programa de notícia, disse que pela primeira vez o mundo estava vivendo um período de paz, mas que todos que fossem contra a nova Constituição Mundial, estariam declarando ser contra a paz mundial. A
Após isso houveram muitas manifestações, pessoas com seus cartazes levantados chamavam os guardadores do sábado de terroristas. Os recursos de muitos amigos estavam acabando e alguns deles não suportavam a ideia de ficar sem roupa e sem alimento. Decidiram assim assinar o documento em obediência à nova Constituição Mundial. Este documento declarava serem eles cidadãos de bem, e nós por outro lado sofríamos muito por não aceitarmos as implicações deste novo documento. As pessoas nos olhavam com olhares diferentes devido a não aderirmos ao novo sistema econômico digital. Muitos idosos e crianças adoeceram e morreram. A minha fé foi provada grandemente. Alguns diziam que se nós dizíamos estar fazendo a vontade de Deus, porque Deus estaria permitindo que sofrêssemos daquela forma. Nossos próprios familiares não quiseram nos ajudar e justificavam dizendo não acobertar criminosos. Logo um grande número, que estava unido em oração, buscando força do céu, foi diminuindo paulatinamente. Pessoas que tinham fugido para as montanhas voltaram e retomaram suas vidas como antes. Diziam que não estavam vivendo na época da Idade Média para estarem fugindo como loucos, diziam eles. Ninguém vai nos matar apenas por causa de um dia. Mesmo sem nossos documentos, temos ainda nossos direitos garantidos por órgãos internacionais. O tempo então foi passando e as coisas se tornaram ainda mais complicadas. O mundo todo havia entrado em uma grande comoção após uma entrevista feita por uma rede de televisão. Nessa entrevista, um homem se apresentou como sendo Jesus Cristo. Este era um homem muito bonito e dizia que a Terra estava passando por um período de paz, dizendo ainda conhecer a Buda, Maomé, Gandhi e todos os grandes líderes espirituais da Terra. Por fim ele se apresentou como sendo o próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas riram dele até que então foram colocados perante ele doentes terminais. Pessoas com doenças crônicas e degenerativas vinham até ele de todas as partes do mundo. Ele curou a todos, sendo o acontecimento transmitido por redes internacionais de televisão e internet. Passava o dia inteiro curando as pessoas como Cristo havia feito no passado. Os líderes políticos e espirituais da Terra se curvavam diante dele, e para cada alma em sofrimento ele apresentava uma palavra de conforto, pois falava fluentemente todos os idiomas da Terra, incluindo todos os dialetos. Sobre ele repousava uma luz semelhante a uma lâmpada reluzente, e por onde ele caminhava essa luz o acompanhava. Os cientistas não conseguiam explicar tal fenómeno e ao se aproximar perto dele as pessoas sentiam uma grande alegria. Em resposta afirmava que a luz que provinha do seu corpo representava a glória adquirida após a sua ascensão ao céu. Todas as pessoas que vinham até ele, para serem curadas, ele conhecia a todas pelo próprio nome de forma individual. Quando em entrevista foi perguntado a ele o porquê dele ter vindo à Terra somente agora e não antes, na época das maiores crises da Terra, em resposta aos entrevistadores ele dizia ter vindo cumprir as Escrituras e só poderia ter vindo na época certa. Com a Bíblia na mão citava textos que falavam da sua segunda vinda à Terra, dizia ainda ser necessário a Terra passar por um pequeno período de paz, para depois levar seus filhos que acreditavam nele para o céu definitivamente. Disse também que a observância do domingo, sendo observado como dia de descanso universal ordenado por Deus, uniria as nações em um propósito de paz. Também disse que os observadores do domingo teriam grandes bênçãos vindas do céu e todos seriam abençoados por guardar esse dia, porém aqueles que não observassem esse dia não poderiam alcançar o favor de Deus, consequentemente impedindo a paz mundial. Senti meu corpo arrepiar-se quando ele disse isso.
Percebi que era chegado o tempo e precisávamos fugir imediatamente como previa as Escrituras.